Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta, 10 de janeiro, continuando com a nossa lição A Formação do Mundo. Hoje com o tema a lição de adultos, a onipotente palavra de Deus. E a lição de jovens, preencha o formulário. Preencha o formulário. Bem, a lição de adultos, ela traz para nós um resumo principal do que a lição tratou durante toda a semana, que é justamente o poder da sua palavra. A palavra de Deus em criar, o poder que há na palavra de Deus em do nada fazer surgir as coisas. E ela até nos deu 3 textos interessantíssimos hoje, 2 Coríntios 4, 6, Isaías 55, 11 e 2 Pedro 3, 5. É importante que você abra sua Bíblia e leia. E tem a pergunta, o que esses textos nos falam sobre o poder da palavra de Deus? 2 Coríntios 4, 6 diz que o mesmo Deus que fez brilhar luz de trevas, Ele faz essa luz brilhar na nossa vida. E essa luz que Ele vai fazer brilhar em nossa vida é a luz de Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer fazer com que Jesus brilhe em nós. Isso é maravilhoso. Isaías 55, 11 já está voltado para a questão realmente do poder de Deus, em o que Ele fala se cumprir. Naquele versículo ali ele diz assim, a minha ordem não vai sem que, ela não retorna sem que haja o que eu queria que acontecesse. Então tudo ocorre segundo o agrado de Deus. E 2 Pedro 3,5 nos lembra mais uma vez de que foi pelo poder da palavra que Deus criou o mundo e que esse poder se mantém e permanece até hoje. O que isso quer dizer? Que a Bíblia ensina que Deus criou do nada pelo poder da sua palavra, e tudo que Ele criou foi sem um conflito de resistência sobre qualquer forma. Por que isso? Porque essa crença era... O povo hebreu era o único povo que acreditava realmente que Deus havia criado o mundo por uma forma totalmente pacífica. Os outros povos, eles tinham histórias e teorias sobre a criação do mundo, em que sempre existia um choque entre entidades divinas, e a partir disso o mundo tinha sido criado. Um exemplo que a lição nos deu era a história que os babilônicos eles contavam, de que o mundo foi criado a partir do deus Apizu, que junto com a sua companheira Tiamat, ou Tiamá, eles criaram deuses, e depois eles decidiram destruir esses deuses que eles haviam criado. Só que nessa guerra que eles acabaram travando, esses deuses que eles haviam criado tiraram a vida da deusa Tiamá, e a partir disso dividiram o seu corpo em 2. E quando dividiram o seu corpo em 2, uma parte se tornou a terra firme, e outra parte se tornou o céu. Então, até mesmo naquela época, os povos acreditavam de que a criação do mundo veio a partir de um modo violento, um modo sangrento, em que povos mais fortes dominavam mais fracos, e assim passou a existir o mundo. E até mesmo depois, quando a ciência cresceu, o conhecimento evoluiu, alguns seres humanos criaram uma história um pouquinho parecida, em que Deus criou um mundo em que seres um mundo com recursos naturais escassos, mas em que agora seres que eram indivíduos mais fortes dominavam mais fracos, e acabavam esses mais fracos morrendo, e a partir disso e processos evolutivos, gradativos, esses seres foram criando organismos cada vez mais complexos e mais difíceis de serem vencidos, e aí o ser humano foi passando a existir. Mas mais uma vez, nessa teoria que é contemporânea, que se a gente parar para analisar, não é tão diferente da teoria dos babilônicos que nós estudamos. O mundo foi criado sobre questões de violência, sobre questões em que as pessoas dominam umas às outras, em que os mais fracos não têm vez, e isso não cabe no Deus da Bíblia, que criou tudo para todas as pessoas, e que provê todas as coisas para todas as pessoas, e que para o fraco Ele é a força, né? E para os debilitados Ele é a solução, para os enfermos Ele é a cura. Então isso é totalmente complexo com o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos. Então, como não acreditar nessa mensagem bíblica? E também aqui a lição foi clara em dizer que realmente existem momentos em que a ciência não dá para acompanhar o estudo de Deus mesmo, porque o estudo de Deus é baseado em seu amor, em sua graça, em um mundo que Ele criou para que nós vivêssemos harmoniosamente, e que
a sua forma de criar as coisas é sempre com amor e para o bem de todos. Não dessa forma que nós conhecemos e que os homens têm pregado durante todo o tempo. Deus criou tudo isso com amor e pelo poder da sua palavra. É isso. Ao analisarmos a criação, nós vimos que foi algo repentino, ou seja, surgiu dos pensamentos, da imaginação de Deus. Ou seja, tudo que foi criado aqui foi uma expressão da mente de Cristo. Ele criou tudo da forma que ele imaginava e que ele considerava perfeito. Davi considera essa criação de Deus do mundo que se assemelha à criação dele, ou seja, a criação dele como ser, como ao nascer, a formação, lá no Salmo 139, um salmo muito bonito, que fala que Deus nos conhece e tal, desde que somos crianças, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, enfim. E Davi compara essa criação de forma admirável e surpreendente, assim como a criação do mundo. E algo interessante é que Cristo, com a criação, tanto do mundo como a nossa, Ele nos criou com um propósito. E algo interessante é nós descobrirmos qual é esse propósito, para que nós possamos estar cumprindo a nossa missão aqui na Terra, ou seja, estar cumprindo, fazendo o que Cristo nos incumbiu a fazer, cumprindo nosso objetivo aqui. Agora, como fazer isso? A princípio, nós temos que reconhecer que Cristo é o nosso Criador. Ou seja, reconhecendo a Deus como Criador, nós não estaremos dando brechas para aceitar teorias, principalmente evolucionistas, e isso desviar nosso foco. Então, primeiro, nós temos que ter certeza disso. O segundo passo é saber que Deus nos criou com um propósito específico. Saber disso é o primeiro passo, né, para que nós possamos descobrir qual foi esse propósito. E algo maravilhoso e incrível é saber que nós, ao cumprirmos o propósito que Deus nos incumbiu, é certeza nós estamos fazendo tudo certo. É impossível nós falharmos, ou seja, Deus nos criou para esse propósito e Ele está conosco. Como é que nós falharemos? Então cabe a nós, primeiro, reconhecer que Cristo é Criador. Segundo, reconhecer que nós fomos criados para um propósito. Terceiro passo, descobrir qual é esse propósito. Todos nós temos um propósito, mas somente com a comunhão com Cristo, através desse contato íntimo com Ele, é que nós saberemos qual é o propósito que Ele nos deu. E o principal passo após descobrir qual é esse propósito é manter essa comunhão. Porque nós só conseguiremos realizar esse propósito tendo Cristo em nossa vida, tendo essa comunhão com Ele, para que nós possamos estar assim cumprindo essa missão que Ele nos deu aqui na Terra. Né? Pois é, uma ótima missão, né? Viver, desfrutar. Para que missão melhor? A segunda lição da semana é isso, a missão que Deus nos deu. Desfrutar desse mundo, que bom. Desfrutar da sua criação. Para que melhor? É isso aí, pessoal. Até amanhã, gente.